Você já assistiu um filme chamado Davitation? Ainda não? Então fica nesse vídeo que eu vou contar tudo sobre um dos melhores filmes de suspense que eu já assisti na vida. I'm so glad you're here. Eu separei esse vídeo em duas partes, então na primeira parte não tem spoilers e na segunda parte vai ter spoilers, mas aí eu aviso vocês. Davitation foi lançado em 2015 e é dirigido pela Karin Kusama, que também dirigiu O Peso do Passado, um filme que é estrelado pela Nicole Kidman, e o nosso queridíssimo Garota Infernal, da Megan Fox, maravilhoso. Aqui essa diretora trouxe um filme muito tenso, um filme pesado, que deixa a gente assim, ó, o coração a mil. Aqui nós acompanhamos o Will, que vai com a sua namorada Kira para um jantar na casa da sua ex-esposa Eden, que atualmente é casada com o David. E logo no começo do filme a gente já percebe que o Will não está nem um pouco confortável com essa situação. A gente vê que ele tem questões mal resolvidas com o passado dele. A gente percebe no olhar dele que ele é uma pessoa triste, é uma pessoa deprimida. Até o tom de voz dele é baixo. Você tem que prestar muita atenção no que ele fala muito baixinho. E por outro lado, a Kira parece que é a pessoa que leva essa relação pra frente, porque se fosse depender do Will, o negócio já tinha acabado há muito tempo. E pra piorar a situação, no caminho que eles estão fazendo, pra chegar até a casa da sua ex-esposa, do qual também já foi casa dele quando eles eram casados, ele atropela um animal. E aí fica uma situação tensa, porque ele precisa sacrificar o animal que tá sofrendo. Jesus. What was that? Ou seja, o negócio já começa péssimo. Mas vai piorar, tá? Fiquem tranquilos. Don't tell me that this is normal. What do you think is happening, Will? Quando eles finalmente chegam na casa da sua ex-esposa, na sua ex-casa, aparentemente tá tudo bem. Lá na casa tem outros amigos que eram amigos em comum quando eles eram casados. Ela convidou as pessoas que eram mais íntimas da relação deles pra estarem ali também. E tá todo mundo bebendo, todo mundo contando piada, tá todo mundo feliz. Mas tem alguma coisa errada, a gente não sabe dizer o que é, a gente tenta catar as pistas, mas não dá pra identificar no início. E o Will conhece o David, que é o atual marido da sua ex-esposa, e vê que o David é um cara aparentemente legal, mas muito misterioso, mas é um cara tranquilo, de boa. E a Eden tá em outra vibe. Enquanto o Will tá naquela coisa deprimida e a Eden tá super serena, com roupas claras, cabelo solto, super alegre, tomando drink. Ela tá em outra vibe. E conforme o Will vai andando pela casa, ele começa a ter lembranças de como era o casamento dele com a Eden. E a gente descobre que eles perderam um filho, que provavelmente foi isso que ocasionou o divórcio, né? Esse trauma fortíssimo que eles sofreram. Why don't you go back to bed, okay? We'll keep it down. Okay. Okay. I love you. Good night, baby. Good night. Bom, tá todo mundo ali trocando ideia, todo mundo conversando. E aí o pessoal pergunta, e aí Eden, onde é que você conheceu o David? Conta aí como que foi a história de vocês. E eles contam que eles se conheceram viajando, que ela viajou o mundo inteiro, e aí conheceu ele, eles ficaram viajando o mundo e tudo mais. Até que aparecem duas pessoas que não fazem parte desse grupinho aí de amigos íntimos. Que são amigos do David, que ele trouxe da viagem e deixou lá hospedado na casa junto com eles. Duas pessoas super estranhas. Uma é super doidinha, aquela louquinha que quer beijar todo mundo, sabe? Que sempre aparece numa festa. E o outro é um cara super sério. E parece que ele só tá ali, ó, filmando o que tá acontecendo. E o Will, é claro, desconfiado do jeito que é. Provavelmente o Will deve ser virginiano, não sabemos. Mas o cara tá desconfiado. Então a todo momento ele fica andando pela casa, ele evita ficar ali no grupinho, participando das piadas. O cara tá muito deprimido. Então ele vai pra cozinha, ele fica sentado na escada, ele sempre fica distante do pessoal e ele fica observando de longe o que tá acontecendo. Assim como nós, que tenta a todo momento tentar catar o que tá rolando no ar. E o David e a Eden estavam tão à vontade nessa reuniãozinha deles, que eles começaram a propor brincadeiras, tipo verdade desafio, aí virar pra fulano e falava, o que você sempre teve vontade de fazer e nunca fez? Aí ela falava, beijar não sei quem, aí falava, vai lá e beija. Aí começou essas coisas, tipo, adolescentes. Wow! Uma das amigas deles que fica desconfortável com essas brincadeiras, não tá gostando muito e resolve ir embora. O pessoal tenta convencer ela a ficar, mas ela fala, não, quero ir embora. E esse cara estranho, que é amigo do David, que eu falei que só fica filmando a situação, ele fala que vai acompanhá-la porque ele deixou o carro dele na frente do carro dela. Aí ela fala, tá bom, beleza. Eles vão embora e o Will já acha estranho esse cara ter se metido pra tirar o carro. Come here, son.
E aí a noite vai seguindo e tudo mais, e o David volta naquele assunto de como ele e a Eden se conheceram. E aí ele pega o notebook e mostra um vídeo sobre uma religião, mais ou menos, que eles estão seguindo, do qual eles se conheceram, como se fosse numa aldeia, numa tribo. E ele passa um vídeo de um cara super esquisito, com um papo estranho de evolução do ser humano, o que nós somos, pra onde nós iremos e tal. A Eden começa a dizer que esta religião ajudou ela a superar os traumas dela. E aí o Will percebe que isso pode ter ajudado ela a superar o trauma da perda do filho deles. Afinal de contas, o Will tá péssimo e a Eden tá super reluzente com o cabelo solto, maravilhosa. With trauma. I mean, trauma has visited all of us. We invite you to a conscious existence, to a connected. A galera acha isso meio estranho, começa a tirar sarro deles falando que eles estão numa seita e tudo mais. Eles falam que não é seita, mas é aquela coisa, né, gente? Quem tá numa seita não diz que está numa seita. No meio disso tudo tem algumas discussões, o Will começa a ficar mais incomodado, ele ameaça de ir embora, o David precisa acalmar ele. Ele questiona a Eden e fala, meu, não é possível, nós perdemos um filho e você tá tão calma desse jeito, e olha pra mim o jeito que eu estou e olha como você está. E aí ela fala que cada um lida com a perda de um jeito, ela aprendeu a enxergar a morte de outra forma, que o David ajudou ela nesse processo. Eles vão pro jantar e assim, gente, sempre as melhores comidas. É como se fosse a noite mais especial que eles já tiveram na vida. Só que o Will começa a perceber que a Eden, embora tá aí toda, cabelo solto, maravilhosa, ele percebe que ela tá com um olhar bem esquisito, que ela tá meio estranha, parece que ela tá meio dopada, parece que ela não está tão leve igual ela fala que ela está. Bom, gente, eu vou parar aqui na parte sem spoiler, porque a partir deste ponto vai acontecer uma ruptura gigantesca que vai fazer o filme virar de ponta cabeça. Então, se você ainda não viu o filme e se interessou em tudo que eu falei do filme até agora, vai lá, assista o filme, depois volte aqui e termina esse vídeo com o spoiler, beleza? Então, a partir daqui, o vídeo tem spoiler. E ele vê na janela que o David acendeu como se fosse uma lamparina vermelha e pendurou na janela. O Will começa a andar pela casa e ele vai até o quarto que era do filho deles. E ele encontra aquele notebook que o David tinha passado os vídeos sobre a religião deles e tudo mais. Aí ele pega e vê que o vídeo não tinha terminado. O vídeo tinha parado mais ou menos do meio pro final. Então ele coloca o vídeo pra terminar de assistir, que ele ficou curioso pra ver o final daquilo. E aí esse líder dessa religião começa a falar sobre a evolução da alma, a evolução do ser humano, aquela coisa bem esquisita, aquele papo de seita sinistra. E ele fala sobre a morte. Ele fala que o ser humano precisa evoluir através da morte, dando uma certa alusão ao suicídio, aquela coisa do auto-sacrifício. This beautiful moment is upon us. Tonight is the night our faith is made real. The hardest thing is to start. Just take the step. O Will fecha o notebook, começa a pensar e fala, tem coisa estranha aqui. Só que, gente, o cara já tinha causado várias vezes durante essa reuniãozinha dele, então ele tava sem credibilidade nenhuma pra levantar qualquer pauta. Ele simplesmente volta pro jantar, ele vai subir nas escadas, o filme fica em câmera lenta, e o David pegou a garrafa do melhor vinho que ele tinha e começou a servir todo mundo ali, que tava todo mundo ansioso pra tomar esse vinho, que é um vinho super especial que ele trouxe, sei lá de Marte, né? Ele começa a servir o vinho pra todo mundo, o Will vai olhando aquilo, o filme tá em câmera lenta, dá uma taça pro Will também, tá todo mundo sorrindo, a Eden dá um sorriso pra ele com aquele cabelo solto dela, e quando todo mundo vai tomar, o Will se desespera e manda todo mundo parar de tomar, pega a garrafa, quebra a garrafa e fala, não, isso daqui tá envenenado. Só que um dos convidados já tinha tomado o vinho antes do Will aparecer e quebrar tudo. E de repente, esta pessoa começa a ter convulsão, começa a vomitar, começa a passar mal e cai morto em cima da mesa. E a partir desta ruptura, o filme vira uma carnificina. O David, a Eden, aquele cara super estranho que eu falei pra vocês do início, começa a perseguir os convidados pra dar um fim naquela noite. Então, realmente, eles faziam parte de uma seita e eles acreditavam que a evolução deveria acontecer através do suicídio. Olha que macabro. Começa uma pancadaria, gente esfaqueada, tiroteio, um monte de coisa na casa. E o Will e a Kira conseguem sobreviver, né? Tanto que tem uma cena super dramática do Will conversando com a Eden, que ela tem um momento que ela foi baleada e eles estão conversando, ela tá prestes a morrer. E a gente percebe que ela caiu de paraquedas numa seita maluca e fizeram a cabeça dela. E infelizmente ela não ia conseguir sobreviver, né? Mas ela pede desculpas e sente muito por tudo que aconteceu.
O Will e a Kira conseguem matar lá o pessoal que é do mal. Uma coisa que é muito triste que a gente percebe é que isto não aconteceu apenas na casa que eles estavam. Porque conforme a câmera vai se afastando da casa, a gente percebe que tem um morro atrás, que tem outras casas assim também, né? Que várias casas têm aquela mesma lamparina vermelha. Ou seja, o David conseguiu manipular outras pessoas da região que eles moram a fazerem o mesmo. E quando você vê aquilo, aquelas luzes vermelhas, você fala, meu Deus, que tenso. E aí a gente tem a certeza que essas pessoas mal intencionadas, que têm essas ideias super malucas, elas se aproveitam da fragilidade de outras pessoas para conseguirem implantar essas ideias estranhas e acabar acontecendo o que aconteceu. Como eu falei pra vocês, esse é um dos melhores filmes de suspense que eu já assisti. Pode ser que você discorde, pode ser que você tenha um outro filme que você considera melhor do que esse. Então, por favor, deixa aqui nos comentários o nome desse filme, que com certeza eu vou querer assistir. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então deixa aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar desse filme, se vocês já assistiram, se vocês foram assistir e depois voltaram aqui pra ver os spoilers. Enfim, contem tudo nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo.